A repercussão geral é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, considera a repercussão geral um importante instrumento para a aplicação da justiça, mas defende que o STF imponha um limite para a admissibilidade desse tipo de recurso. Ministro, seja bem-vindo. Pode-se falar aqui hoje sobre a repercussão geral que o Supremo tem um estoque nesse sentido e quantidade, né? Estoque de repercussões, né? Mas qual a quantidade desses recursos? O Supremo deve ter mais ou menos umas 330 repercussões gerais em estoque por números de dezembro do ano passado. E para acabar com esse estoque seria necessário quanto tempo? Bom, mantida a média histórica, mais de 10 anos. No último ano, já sob a presidência do ministro Lewandowski, houve uma aceleração no julgamento dessas repercussões gerais, mas ainda assim, mais de 6 anos. É um número totalmente fora de propósito. Eu sou, do ponto de vista, e tenho debatido isso internamente, que o Supremo não deva dar mais repercussões gerais do que possa julgar em um ano. E como fazer isso, ministro? Bom, eu acho que é preciso que haja um consenso entre os ministros. Eu não tenho o monopólio das aflições, todo mundo tem se preocupado com esse assunto. Eu tenho procurado levar este debate internamente. Portanto, qualquer mudança no Supremo tem que ser uma criação coletiva. Mas a principal mudança de filosofia que eu acho que tem que haver no país, não é propriamente no Supremo, é de que o devido processo legal e o acesso à justiça se realizam em 2 graus de jurisdição, no primeiro e no segundo. Portanto, chegar ao Supremo Tribunal Federal ou chegar ao Superior Tribunal de Justiça não é um direito subjetivo da parte. Portanto, esses tribunais têm que ter o controle da sua agenda e poderem escolher as questões que vão julgar. Escolher como? Escolher em função daquilo que seja verdadeiramente relevante para o país, para a sociedade, para um número grande de pessoas. Jurisdição constitucional, que é a que presta o Supremo, tem que ser de qualidade, não pode ser de quantidade. Uma jurisdição de qualidade exige tempo de reflexão, tempo de pesquisa, capacidade de colher estatísticas, de estudar o direito comparado. O processo, quando chega ao Supremo por recurso extraordinário, ele já tem uma decisão de primeiro grau, ele já tem uma decisão de segundo grau, muitas vezes ele já teve uma decisão, um juízo de não admissibilidade do recurso na origem, e muitas vezes ele já passou pelo Superior Tribunal de Justiça. Nenhum país tem jurisdição de 3, 4, 5 graus. Nós precisamos superar, eu diria, esse terceiro mundismo explícito que se manifesta na voracidade de julgar tudo, a crença de que competência é poder, mesmo que você esteja exercendo mal. Acho que a gente tem que julgar menos, com visibilidade e com qualidade. O critério que eu proponho é que a seleção seja anual e que tem repercussão geral, por exemplo, os 100 casos mais importantes daquele ano, daquela safra. O que acontece com os que não tenham sido selecionados? Eles transitam em julgado, o processo acaba. Há uma ideia brasileira, outro terceiro mundismo explícito que ainda não superamos, de que devido processo legal é o que não termina. Devido processo legal é aquele que respeita determinados direitos das partes e dos seus advogados, mas que termina com a maior celeridade possível. Se um processo não foi selecionado dentre os 100 daquele ano, a decisão daquele processo transita em julgado. Mas aquela matéria pode ser selecionada no ano seguinte se ela estiver entre os mais importantes do ano seguinte. É preciso dar uma certa racionalidade à jurisdição constitucional. Isso vale para o Supremo, isso vale para o Superior Tribunal de Justiça. O Brasil é uma democracia jovem, com as instituições em construção. E na medida em que você está construindo as instituições, você vai tendo novas percepções. Portanto, seria injusto e errado passar a impressão de que tudo que veio antes era mal feito. Não. Os problemas, às vezes,
você se dá conta deles quando eles já estão num estágio mais significativo, e a verdade é que eu acho que o tribunal já se deu conta. E agora é encontrar uma fórmula de administrar esta seleção, uma fórmula que seja aceita pela sociedade. Isso precisa ser discutido e debatido com a sociedade, mas no geral nem precisa de lei. É basicamente uma mudança de atitude, nós darmos menos repercussões gerais, porque quando você dá repercussão geral a um processo, a uma questão, todos os processos existentes no país que tratam daquela matéria ficam sobrestados. De modo que levar 3, 4, 5, 6 anos para julgar uma repercussão geral significa que a gente está atravancando a justiça do país de uma maneira geral. Portanto, estamos prestando um desserviço. De modo que é preciso fugir dessa cultura populista de que julgamos tudo, desta voracidade terceiro-mundista que eu falei, quanto mais competência eu tiver, mais poder eu tenho. Essas são visões atrasadas da vida, equivocadas da vida. A gente tem que fazer menos para fazer melhor.